Nesse vídeo eu vou explicar mais para vocês como que é trabalhar em marketing aqui na Nova Zelândia e eu vou dar uma geral assim do processo seletivo, visto e a comparação das empresas da última empresa que eu trabalhei no Brasil e dessa empresa que eu trabalho agora na Nova Zelândia. Primeira coisa que eu queria deixar claro nesse vídeo é que eu tô contando aqui de uma experiência totalmente pessoal, isso não quer dizer que é uma regra para a área de marketing aqui na Nova Zelândia, e eu vou comparar duas situações muito parecidas, porque meu último emprego no Brasil foi na área de marketing, e eu sempre trabalhei na área de marketing mais com comunicação, eventos, marketing digital, e era uma empresa familiar, a última empresa que eu trabalhei no Brasil. E o meu primeiro emprego em marketing aqui na Nova Zelândia também foi numa empresa familiar. Então é bom que dá para ter uma comparação bem bacana assim entre duas empresas que também são pequenas. Então não estou trabalhando em multinacional, só para vocês terem uma ideia mesmo. Basicamente, aqui na Nova Zelândia eu uso duas plataformas principais para aplicar para vagas. O meu LinkedIn, assim como eu já usava bastante no Brasil, e a outra é o Seek, que muitas vezes tem melhores vagas até que o LinkedIn, mas a maior parte delas você vai achar nas duas plataformas. O LinkedIn, obviamente, é bom você manter em inglês, e o Seek, mesmo que você tenha conseguido emprego, eu recomendo que você mantenha ele sempre atualizado, porque geralmente o Seek é um site que a gente só atualiza quando está procurando emprego, e é uma ferramenta bastante usada pelos recrutadores para buscarem profissionais. Uma outra coisa que é diferente na busca aqui, então, por exemplo, no Brasil geralmente você começa como estagiário, depois vai para assistente, depois analista e depois coordenador. Enquanto aqui coordenador muitas vezes é uma vaga de entry level, que eles pedem, sei lá, 1 ano ou 2 anos de experiência ou talvez nem isso. Foi uma coisa que me surpreendeu muito aqui. Mas eu aconselho você, se puder, se você tivesse se você tinha um cargo de coordenador lá no Brasil, mesmo que isso aqui seria mais como um executivo, um gerente, começar a aplicar para vagas como coordenador, porque lembra que você está num país diferente, tem muitas diferenças culturais e tudo mais, então coordenador é uma boa posição e o salário não é ruim, geralmente, tá? Depende da empresa para empresa. Começando pela entrevista, e eu vou olhar aqui na minha colinha só para não esquecer de nenhuma informação importante para vocês. A entrevista aqui na Nova Zelândia, eu considero os processos todos que eu participei muito longos. Eles envolvem pelo menos 3 entrevistas, exceto nessa empresa pequena que eu trabalho, que foram só 2, porque não tinha o recrutador, foi direto na empresa. Como eu disse, geralmente a primeira empresa é com o recrutador, e geralmente 2, pelo menos, na empresa, podendo ser até 4 ou 5, dependendo da empresa e da área de atuação. Esses processos, para mim, muitas vezes eles envolveram um estudo de caso, principalmente para empresas um pouco mais estruturadas do que um family business, né? E muitas vezes, por inglês não ser a minha primeira língua e ser uma vaga bastante ligada à comunicação, eles me pediam para fazer um texto escrito. Se você tiver portfólio com textos, mesmo que seja de social media e tal, em inglês seria perfeito. Se você não tiver, é bom você ou mesmo propor para a empresa, olha, eu estou mais do que disposto a criar isso, ou ter alguns trabalhos traduzidos, enfim, fazer alguma simulação para você poder mostrar isso para a empresa. Eu realmente indico isso porque me pediram várias e várias vezes. Em comparação à nossa experiência no Brasil com a Nova Zelândia, a nossa experiência no Brasil, você pode ter certeza que vai ser anos-luz melhor do que a Nova Zelândia. Primeiro porque é um país muito maior, só que muitas empresas valorizam você ter uma experiência aqui na Nova Zelândia. Então, só para você ter uma ideia, o país é tão pequeno que geralmente uma empresa, quando ela começa aqui, ela começa testando um produto ou um serviço na Nova Zelândia, depois ela vai para a Austrália, que é um país maior, para depois ir para UK e depois ir para Estados Unidos. Então é mais ou menos o que a maioria das empresas globais fazem quando elas começam aqui na Nova Zelândia. A ideia nunca é ficar só na Nova Zelândia porque é um mercado super pequeno. E uma vez que vocês estejam aqui, principalmente para o mercado de marketing, publicidade, vocês vão ver que eles são muito fracos em publicidade, muito fracos mesmo. As propagandas são muito ruins, não tem aquele lado criativo, é uma outra empresa que se sobressai,
mas nem se compara com o Brasil, assim, que é um mercado de milhões e tudo mais. Diferença do que eles pedem aqui, do que eu vi da maioria das vagas que eu tava aplicando, que eu não, como faz um tempo já que eu não aplico para vagas no Brasil, eu não sei como tá no Brasil, mas acredito que também esteja parecido para algumas empresas. Mesmo para uma empresa grande, eles pedem que você tenha conhecimento em Photoshop, algumas empresas programação, comunicação e análise de dados, o que eu acho, sinceramente, um absurdo porque o profissional de marketing ele tem que ser um pouco de TI, designer, e não dá para ser tudo muito bom. Essa é a minha opinião pessoal sobre isso, tá? Eu trabalhava a minha experiência toda em comunicação e eventos, mas eu sempre tive uma agência ou um designer para fazer as peças, porque eu acho que também demanda muito tempo e você tem que ter um expertise maior para ser capaz de fazer uma peça mais legal e tudo mais. Mas como eu disse, aqui na Nova Zelândia eles não valorizam muito isso, porque o mercado de publicidade, a meu ver, comparado com o Brasil, é fraco. Então, eles querem mais que a pessoa faça tudo sozinha mesmo. Muitas empresas usam o Canva também, se vocês não conhecem. É uma empresa da Austrália que, na minha opinião, dá para você se resolver com social media e tudo mais. Mas se você quiser fazer um banner físico, para mim você precisa de um designer com mais experiência e tudo mais. Só para ter uma ideia, uma mesma vaga, eu achei uma vaga numa empresa multinacional que eu trabalhei no Brasil, a mesma vaga aqui. A empresa é grande e eles não trabalham com agência, então o profissional de marketing teria que ter os skills de um designer. O que, mais uma vez, eu achei um absurdo, porque eu fiz o mesmo trabalho no Brasil com uma agência. Então, se no Brasil talvez a gente fosse menor, tivesse menos budget, porque a empresa aqui não pode ter, sabe? Para mim, são umas coisas que não fazem muito sentido. Mas, enfim. É uma coisa que eles pedem bastante, com exceção de uma empresa ou outra que pede alguma coisa mais focado. Sobre as perguntas na entrevista, né? Eu vejo muitas perguntas comportamentais, então, como você lida com uma situação, ou cite uma situação, coisa assim, e você tem que meio que lembrar na hora, né, alguma situação parecida que você viveu. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo exemplos de perguntas que uma recrutadora daqui me mandou, perguntas comportamentais, do que pode ser feito de acordo com os skills que a vaga pede. Por aí sempre dizem que a pergunta clássica das entrevistas, a primeira é Tell me about yourself, que aí sempre dá uma dica, se você não acompanhou ainda, em nenhum lugar, eles sempre dão a dica de você falar, não de, eu amo viajar, mas falar um pouco da sua carreira em si. O recrutador não tá ali para ouvir se você conseguiu casar com 25 anos ou não. Ele não vai se importar com isso. Mas, surpreendentemente, para a área de marketing, eu não ouvi muitas vezes essa pergunta por aqui. Eu ouvi mais relativas à área ou à vaga que eu estava aplicando mesmo. E uma dica de ouro, assim, tanto o recrutador quanto a pessoa da empresa, eles sempre fazem uma pergunta no final que é, você tem mais alguma pergunta? E a minha dica é, sempre faça uma pergunta. Você pode, não sei, procurar no Google, na internet, tipos de perguntas que de repente seriam ideais para você, mas eu super recomendo que você faça uma pergunta, porque é super importante para você demonstrar interesse e tudo mais. Hoje em dia tem muitos influencers falando que para você aplicar vagas fora do Brasil, que a empresa te dá um visto e tudo mais. De novo, eu vou falar da minha experiência aqui, mas para a área de marketing especificamente, eu acho muito difícil você conseguir um visto numa empresa estando fora do Brasil. A gente está numa situação agora com as fronteiras fechadas, e não somente eu, mas todos os meus amigos que tentam aplicar para vagas não acham um processo muito fácil, estando aqui com o visto válido. Imagina você estando fora do país com o visto que não é válido. Eu acho que provavelmente essa situação se facilita um pouco se você é um profissional de TI, que aqui eles valorizam demais, ou talvez um engenheiro, que é uma área de alta demanda. Mas eu também tenho amigos engenheiros que precisavam de visto e a empresa não deu. Então, eu acho um pouco delicado você vir aqui ou do Brasil procurar uma vaga aqui com visto, porque primeiro, o seu primeiro idioma não é inglês, e segundo,
todo o processo que a empresa vai ter que passar é muito grande. É mais fácil você conseguir, eu acho, né? Esse tipo de oportunidade para marketing em países maiores como a Austrália, talvez alguma região da Europa, seja mais fácil também. Mas essa é a experiência que eu tenho aqui. Nunca vi alguém vir para cá com visto numa empresa daqui de marketing para a área de marketing. Uma dica, se você vier aqui, também acho difícil você vir como estudante de inglês e conseguir um estágio ou o que seja. Primeiro porque se você é um estudante de inglês e você estuda no período da manhã, a sua aula vai acabar lá para as 2, 3 da tarde. E aqui, lá para as 4 ou 5 da tarde, ninguém mais está trabalhando. Então, é muito difícil, você vai trabalhar muitas poucas horas, né? A menos que você seja um freelancer. Dá para vir com o inglês, com a aula de inglês à noite? Dá, mas se você precisa de fato aprender o inglês, acho que isso é um problema. Para esses casos, eu indicaria um curso de diploma, eu, por exemplo, fiz um curso de business, que me dava 1 ano a mais de visto aberto para trabalhar onde eu queria. E nesse 1 ano eu consegui mais oportunidades, porque aí eu poderia trabalhar o horário normal que as pessoas trabalham de segunda a sexta, né? Mesmo assim, não acho que seja tão fácil. Um visto de 1 ano, algumas empresas não consideram um tempo muito longo. Então, se você já está numa situação que você sabe que para ficar no país, você gosta do país e quer ficar no país, e você vai ter que ter um visto da empresa em algum momento no futuro, também indico que você procure emprego apenas nas empresas que já estão acreditadas na imigração para te dar esse visto, né? É muito mais fácil se você já seguiu o caminho. Eu tenho uma amiga que está exatamente nesse caso. Ela precisaria do visto ao final do visto dela. Então, ela já foi procurar diretamente em empresas que poderiam dar esse visto para ela. Enfim, eu acho que geralmente o curso de business é uma opção melhor nesse caso, se você já fala inglês, porque todos esses cursos vão te exigir um certificado do idioma, tipo IELTS ou coisa do tipo. Mas se você quiser mais detalhes, eu não vou perder muito tempo nesse vídeo falando disso. Se você quiser mais detalhes de visto, curso, esse tipo de informação, o Viagem de Fuga tem uma parceria com a Kiwi Education. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para vocês preencherem e pedirem mais informações para eles. Bom, fez a entrevista, passou nos processos, qual é o próximo passo? A proposta de trabalho. Você vai receber essa proposta de emprego muitas vezes por telefone primeiro, que aí a recrutadora ou a empresa vai pedir para você dar o aceite verbal. E depois eles fazem, antes de te mandar a proposta, o contrato em si, eles vão te falar quais são os salários, os benefícios, etc. Você diz se aceita ou não. E aí, antes de mandar o contrato, eles vão fazer uma checagem de referências. De novo, depende do tamanho da empresa. Essa que eu estou hoje não fez, mas eu estou indo para uma outra que está fazendo exatamente isso. E aí, o que eles checam? É importante dar referências, você ter referências no seu trabalho. E se você tiver aqui, referências aqui na Nova Zelândia, o peso é maior. Infelizmente, a nossa primeira experiência na Nova Zelândia ela é um pouco mais difícil de conseguir. Mas assim que você tiver, seja com trabalho voluntário, com o que for, esse caminho já começa a ficar mais fácil. A empresa que eu estou indo agora, ela na verdade a empresa mais importante que ela checaria seria uma das minhas experiências no Brasil, porque é uma proposta bem similar era um sistema, eu vou trabalhar para um sistema, e essa minha experiência no Brasil foi num sistema também, então eles gostariam de chegar essa empresa. Nunca, assim, diferente de você tentar trabalhar em hospitality, que eu até falei nesse vídeo que eu vou colocar aqui, que geralmente pessoalmente sobre experiências e tudo mais para conseguir o primeiro emprego, jamais faça isso em marketing, porque o recrutador ele vai pedir as suas referências em cada trabalho, então não vale a pena mentir, mas meu cargo era de coordenador na empresa, mas eu atuava como se fosse um gerente, não importa, é melhor colocar coordenador, porque eles vão fazer essa checagem, inclusive muitas vezes, né, já chegou numa situação que a empresa ia checar, inclusive, os meus cursos, os diplomas que eu fiz. Então, não é bom mentir sobre isso mesmo, não. Eu não recomendo mesmo. Como eu disse, referências no próprio país, elas são mais relevantes para a vaga. Então, mesmo eu trabalhando apenas 3 meses nessa empresa, o fato de eu trabalhar 3 meses numa empresa aqui na Nova Zelândia, numa empresa da Nova Zelândia, já fez uma puta diferença pro meu currículo, assim. Mesmo que o tempo seja curto, já conta bastante.
Bom, referências checadas, contrato de trabalho assinado, chegou a hora de ir para a empresa. Eu não vou comentar direitos de funcionários aqui, nada disso, porque não é o objetivo desse vídeo. E as informações que eu vou falar aqui são um pouco mais gerais, porque, na verdade, assim, como eu disse, eu fui contratada para ser Sales and Marketing nessa empresa que eu tô, e acabou que as atividades que eu fui envolvida não tinham nada a ver com sales nem com marketing. A empresa tava, o objetivo dela era um outro nesse determinado momento, por isso que eu decidi sair também. E, de novo, a experiência que eu vou falar aqui é a que eu tive comparada uma empresa familiar na Nova Zelândia a uma empresa no Brasil. Geralmente foi algo que eu presenciei nas duas companhias, tanto daqui quanto no Brasil. Empresas familiares, as pessoas têm um pouco mais de tendência de querer controlar os funcionários, no sentido de você tem que vir para o escritório, eles veem com maus olhos você trabalhar de casa e esse tipo de coisa. Foi o que eu presenciei, tá? Se você... Aqui eu não vou falar tanto da área de marketing, porque, como eu disse, acredito que a experiência que eu vou ter mais relacionada em marketing vai ser nessa outra empresa mesmo, mas algumas coisas que me surpreenderam na empresa em si, independente da área. Primeiro, embora sejam empresas familiares, eu nunca presenciei uma discussão familiar na empresa do Brasil, e aqui sim. Aqui também tinha o fato de uma filha estar envolvida, e a filha nos seus 20 anos, e às vezes ela respondia mal pro pai, e o pai respondia mal para ela na frente de quem fosse. E assim, não me parecia que eles estavam se importando muito com isso, não. Aqui na Nova Zelândia, a empresa faz reuniões toda segunda-feira para você falar o que você está fazendo, né? Eu nunca tive isso no Brasil, a gente, até uma determinada parte, assim, ano do meu trabalho, eles tentavam fazer isso através de um sistema, mas aqui eles tentam, que eu vejo como uma outra forma de, vamos ver se essa pessoa está fazendo alguma coisa mesmo, não está fazendo nada e só vindo para o trabalho. Algumas políticas aqui nessa empresa eu acho que são meio absurdas, tipo, eles colocam música, ambiente, e você não pode usar fone de ouvido, eles não gostam disso. Então eles consideram uma coisa ruim para o trabalho você trabalhar usando fones de ouvido, então você não pode, se você precisar se concentrar, o que eu acho um absurdo, se você precisar de se concentrar, você não pode ouvir suas próprias músicas. Aqui no Brasil, as poucas atividades... Aqui na Nova Zelândia, as poucas atividades que eu fiz de marketing que envolviam textos, apesar de inglês não ser minha primeira língua, eu percebo que eles nem checavam. Daí que eu notei também a falta de importância para o marketing. Eles não checavam se o texto estava bom ou não. Ah, publica, depois a gente reescreve. Sabe? Tinha uma coisa meio assim. Já no Brasil, não. Mesmo sendo português, minha primeira língua e tal, sempre o dono da empresa fazia uma rechecagem até para ver, né? Às vezes é bom outra pessoa... Eu não sou uma jornalista, então às vezes é bom ter o olhar de uma outra pessoa. Dificuldades que eu senti aqui. Cada dia... Mas pode ser problema de gestão também, tá? Cada dia você tinha uma prioridade diferente, e aí nada é prioridade. Você começa a fazer um projeto e fala, nossa, esse projeto é mega importante. Passa 3 dias, ninguém nem lembra do projeto. E eu percebi pelos outros funcionários que isso é uma coisa da gestão. Eu tô numa empresa que só tem QIs, eu sou a única diferente, digamos assim, e mais uma menina que já era amiga minha da Colômbia, que entrou 3 meses antes de mim. Então, para eles, eu acho que tinha um certo estranhamento também em lidar com estrangeiros. Tem aqui na Nova Zelândia, só estou revisando aqui o que eu tenho que falar. Você tem que demonstrar resultados, sem dúvida alguma, mas não tem a pressão que se tem no Brasil. Então, eu presenciei um discurso, por exemplo, você vai colocar isso no site para uma outra pessoa? Vou. Sim, mas quando você vai colocar isso no site? Em um dia ou em uma semana? Então, era esse o tipo de pressão que tinha. No Brasil, eu já sinto assim, bom, tem que colocar isso no site, é para amanhã. Se você vai dormir na empresa, não é falado isso, né? Mas se você vai dormir, se você vai levar trabalho para casa, ou se você vai chegar aqui às 6 da manhã, é um problema seu, tem que ser entregue amanhã. Aqui não tem essa pressão, assim, nem de perto. Mas, enfim. Uma coisa meio cultural, talvez, as pessoas, geralmente, elas trazem comida, porque os benefícios aqui na Nova Zelândia não tem, tipo, vale refeição, vale transporte.
Não tem isso. Então, como eu tô numa área que é um pouco mais afastada de restaurantes e tal, as pessoas geralmente trazem a sua comida ou pegam o carro e vão comer em outro lugar. Eu acho isso diferente, né? Porque às vezes no Brasil a gente considera, ai, credo, levar marmita e tal, mas aqui super comum. Ah, mesmo sendo uma empresa pequena, na empresa pequena que eu trabalhava no Brasil, a tia da faxina tava lá todo santo dia, limpando as mesas e tal, não sei o quê. Essa coisa de limpeza em outros países, para brasileiro, acho que é uma coisa bem complicada. Aqui não tem, eu sei que vem uma empresa todos os sábados e eles não passam nenhum pano na mesa, porque minha mesa tá cheia de pó quando eu chego aqui na segunda-feira. Eles meio que tiram lixo, lavam banheiro e só. No Brasil, a tia da limpeza, ela lavava o banheiro todo santo dia. Então, isso também é uma diferença meio que cultural, né? É, aqui na Nova Zelândia, eu não acho que as pessoas encrencam tanto com compromissos pessoais. Então, em 3 meses na Nova Zelândia, eu saí, tipo, uma vez para ir no dentista, isso não era um problema, saí mais cedo, né? É, 2 vezes eu pedi para trabalhar de casa, mas porque era uma exceção, né? Porque eu tinha um outro compromisso. Mas eu não acho que elas encrencam tanto quanto é no Brasil. No Brasil, pelo menos nessa empresa que eu trabalhei, às vezes era meio tabu, sabe? Ai, você tem compromisso? Por que você não marca no sábado? E aqui é muito difícil você achar médico e dentista no sábado, então eles entendem mais, sabe? Ou se eu precisar tirar algum documento e tal, não sei o quê. O pessoal, eu sinto que as empresas valorizam bastante a qualidade de vida dos funcionários. De novo, minha experiência não é uma regra para todas. Eu já ouvi pessoas trabalhando no marketing também que não seguem esse padrãozinho, né? Ah, e ainda nesse assunto, a carga horária nessa empresa que eu trabalho é das 8 às 4 da tarde. Às 4, no máximo 4h30, assim, tenho certeza que às 5 você já não vê mais ninguém aqui. E é uma coisa que eu adoro da Nova Zelândia e que eu não suportava no Brasil. Você tinha que ficar até o último minuto só para as pessoas verem que você ficou até o último minuto. E ainda em São Paulo, principalmente, saía com o discurso de, tá desmotivada. Não sei se isso mudou com pandemia ou não, mas esse é bem o cenário de principalmente quem trabalha em São Paulo, né? Como eu disse, não é uma regra, conheço brasileiros que trabalham mais do que trabalhavam no Brasil, mas enfim, é uma coisa que eu considero boa. Eu não acho que a maioria das empresas vá até 6 da tarde, por exemplo, não acho que essa seja uma realidade. E principalmente depois das 6 da tarde, eu acho que é super, super raro. 2 coisas que eu estranhei aqui na Nova Zelândia eu achei aqui as pessoas mais fofoqueiras do que no Brasil, no ambiente profissional. Então, vira e mexe, eu tô fazendo alguma coisa no meu computador, se a pessoa que trabalha do meu lado nem trabalha, assim, trabalha para uma outra empresa do grupo, às vezes pergunta, ai, o que você tá fazendo? E eu acho isso meio desconfortável, sabe? Eu acho uma invasão de espaço pessoal, principalmente porque eu não tenho liberdade com eles, mas é um outro estilo de vida, assim, eu não vejo eles perguntarem por maldade. Mas tudo que você fala, você tem que tomar muito cuidado, porque se passa muito rápido, né? E as pessoas te observam, não tem como isso. Outras diferenças que eu enxerguei aqui. No Brasil, a gente é um pouco mais. A gente contém mais as nossas informações pessoais. Então, por exemplo, nessa empresa familiar que eu trabalhava, quando a gente achava ruim ou alguma ideia era absurda, mas a gente já sabia qual era a resposta do dono da empresa, todo mundo ficava quieto e falava, tá bom, vou fazer o quê? Vou ficar brigando? Vou gastar energia e ficar brigando? Não, então vou fazer. Tentava mostrar o outro lado, mas se não desse, bom, você é o dono da empresa, você que decide. Aqui na Nova Zelândia eu vejo que as pessoas, e eu não acho isso errado, as pessoas são muito mais insistentes do tipo, não, mas isso tá errado e não sei o quê. E elas não querem saber se elas estão falando com o dono da empresa ou não. Sabe, teve uma situação do dono explicando, e se tiver com Covid, não sei o quê, e falando, if you're feeling sick, ele falou. E aí um cara perguntou assim, se você tiver sick of work, se você tiver, tipo, doente de trabalhar, você tá cansado do seu trabalho, não quer mais vir. Que não veio tanto como tom de ironia. Eu acho isso meio desafiador do ponto de vista de chefe, como se não tivesse essa hierarquia. Por um lado é bom, porque o cara se sente à vontade de falar isso na frente do chefe, do tipo, eu não gosto do meu trabalho, sabe? Eu tô aqui porque eu tenho que estar. Mas
Enfim, é meio contraditório, assim, né? Eu vejo as pessoas responderem muito mais, não numa forma ruim, mas de se posicionarem mais do que se posicionavam nessa empresa que eu tava no Brasil. Era uma coisa meio que acordada, assim, que tinha aquele silêncio constrangedor, mas ninguém falava nada, porque, bom, não vai adiantar eu falar nada, então não falo. Aqui, assim, não vai adiantar eu falar nada, mas eu vou falar mesmo assim porque eu não concordo. Então, e às vezes até em situações da família mesmo. Mas enfim, essas são as minhas impressões gerais de um trabalho, como eu disse, comparando a minha experiência trabalhando numa empresa familiar no Brasil e a minha experiência comparando uma empresa familiar na Nova Zelândia. Fazendo um apanhado geral de tudo que eu falei aqui, agora sim, mais focado para a área de marketing, as minhas dicas principais, assim, para fechar esse vídeo é: se você trabalha com marketing no Brasil, quer trabalhar com marketing na Nova Zelândia, a minha primeira dica é: tenha New Zealand Experience. A empresa que eu trabalho hoje, ela tem uma recrutadora e ela mesma me comentou que quando ela trabalhava como recrutadora, dificilmente ela ia querer contratar alguém que não tenha tido essa experiência aqui na Nova Zelândia. Não importa se o país é, sei lá quantas vezes menor, ela não contrataria porque é um risco. E, de fato, eu percebi que depois de 3 meses trabalhando em uma empresa, isso já fez a maior diferença para o meu currículo. Só para vocês terem ideia, antes de ter New Zealand Experience, eu fiz 21 entrevistas e ninguém me contratou. E agora, depois de ter New Zealand Experience, eu só fiz 5, sendo que 3 eram... Não, na verdade 6. 3 para uma mesma empresa, 2 para uma outra empresa e mais uma só para uma outra empresa que eu não fui chamada. Então, eu acredito que esse processo tenha ficado mais fácil, sim, depois de ter New Zealand Experience. Outra coisa, e aí eu posso fazer um vídeo no futuro falando depois dessa minha outra experiência de fato como marketing. Se vocês quiserem o vídeo 2, comenta aqui para eu já me preparar, né, e ficar com um olhar mais atento. Segunda coisa, saiba comparar as skills da vaga que você está aplicando com as skills que você tinha no Brasil ou que você usava no Brasil. E isso é muito importante porque, de repente, você está aplicando para uma vaga que tem a ver com sales, mas você não era sales, mas você sabe linkar suas experiências, seus skills de marketing para uma vaga de sales. E essa troca é muito importante. A terceira dica que eu dou como minha experiência pessoal: aplique para empresas que tenham um pouco mais de diversidade cultural. Eu senti dificuldade trabalhando numa empresa que só tinha kiwis, porque eles nunca lidaram com estrangeiros. Então, eu sentia uma falta de tato, às vezes também, sabe? Então, pra mim, veja o que é mais importante pra mim. Pra mim, hoje, isso é um aspecto que eu consideraria, sim, o fato da empresa ter estrangeiros, porque você tem que aceitar que você nunca vai falar inglês como um neozelandês. Assim como se eles tentarem falar português, eles jamais vão falar português como você que é brasileiro e nasceu falando, sabe? Então, algumas coisas a gente tem que aceitar. A mesma coisa para você escrever um texto em inglês. Você escrever um texto em inglês nunca vai ser igual a você escrever um texto em português. O maior exemplo disso é: manda um gringo escrever sobre o carnaval no Brasil. O sentimento do carnaval no Brasil ele nunca vai entender. É uma coisa diferente, uma experiência cultural diferente. Então, mesmo vagas de copywriting, se você tem experiência no Brasil, eu acho um certo risco aqui na Nova Zelândia, mas eu também posso falar mais sobre isso se vocês quiserem, deixa eu comentar. A minha última dica, que eu acho que é a dica, assim, a mais importante: não desista, porque eu falo que é um baita exercício para sua autoestima. Eu lembro que teve uma semana dessas 21 entrevistas que eu fiz, que na mesma semana eu levei 3 nãos em 2 dias e eu chorava, me sentia super triste, porque eu falava assim: gente, eu não tenho experiência em nada. E não é assim, você tem que entender que você está começando num país diferente, você é como se fosse um bebê num país diferente. Então, vai demorar mais um pouco, mas você vai conseguir. Não desiste que você vai conseguir. É isso, pessoal. De novo, vou deixar todos os links que eu falei aqui na descrição do vídeo. Comenta aí para ver se vocês querem saber alguma coisa mais em detalhe ou alguma pergunta que eu não respondi. De repente eu posso até convidar alguém que já trabalha há mais tempo na área aqui para falar sobre isso. E também vou deixar, lembrando, se você quer vir para Nova Zelândia, vou deixar o link da Kiwi Education para vocês conversarem com eles.
tá bom? Até o próximo vídeo.